Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre ego espiritual. Qual é o conceito do ego espiritual? É considerar-se diferente ou superior de outras pessoas na área espiritual, na área espiritualista, a ponto de não saber se relacionar da forma correta com outras pessoas. O ego, apesar de ser parte do nosso instinto de sobrevivência, ele é a parte mais egoísta da nossa personalidade. O que vemos hoje são muitas pessoas se achando evoluídas mais que outras, em razão de terem uma religião, em razão de fazer caridade, em razão de meditarem, em razão de comer de forma diferenciada. Postarem tudo isso nas redes sociais e depois esperarem que outras pessoas as elogiem. Mas isso não adianta de nada se não soubermos nos relacionar com outras pessoas. E aqui eu não estou falando de relacionamento no sentido amoroso da palavra, mas no relacionamento em geral, com familiares, com amigos, com colegas, no trabalho, em todas a área das nossas vidas, tá? O que nos faz crescer e evoluir são esses relacionamentos. As relações que realmente nos mostram quem somos. Mentiras que nós contamos para nós mesmos verdadeiramente não nos preenchem. Outras pessoas podem ver, podem achar que somos aquela pessoa que tentamos demonstrar ser, por exemplo, nas redes sociais. Mas no fundo, isso não preenche o vazio existencial da nossa alma. Não basta, por exemplo, meditar se todo dia você aborrece seu pai, aborrece sua mãe, aborrece o seu companheiro, sua companheira, seus filhos. Não basta ser espiritualizado, fazer caridade e, por exemplo, tratar o garçom ou o porteiro, um caixa do mercado mal. Não basta achar que somos maravilhosos e seres elevados, se no fundo nem sabemos o que estamos fazendo aqui neste plano. Não basta fazer de conta que está se aprofundando em termos espiritualistas, quando na verdade o seu olhar fica somente na superficialidade. Sempre coloca a responsabilidade nos outros, sempre aponta a culpa na religião dos outros e nunca olha para si mesmo, para o seu interior, a ponto de encarar as suas sombras, os seus próprios defeitos, a parte em que mais pesa em nossa alma, tá? Tudo isso é ego espiritual. Ser evoluído é não se comparar, é não competir. Ser evoluído são os que não precisam provar nada para ninguém. São aquelas pessoas que de alguma forma querem ajudar e não aparecer. Então hoje nós vemos muito isso nas redes sociais, muitas pessoas perguntando como eu posso evoluir mais espiritualmente, como eu posso aperfeiçoar um dom que recebi. A resposta, por mais que às vezes apareçam folhas e folhas, comentários enormes de outras pessoas dizendo exercícios, o que ler, mas a resposta na verdade é bem curta e uma só. Toda evolução, tudo o que nos eleva é ajudar o próximo. Então, se você quer evoluir, você tem que saber se relacionar e você tem que ajudar o próximo, não para aparecer, não por se achar superior, mas pela simples vontade de ver aquela outra pessoa contente, de entender um pouco do que é o mundo espiritual, do que ela também está fazendo aqui. Isso é ser espiritual. Mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que você não tenha lido todos os livros, mesmo que você não tenha a melhor roupa para se comparar com aquele personagem que você vê na TV ou nos livros que você admira, mas o que é importante está no coração. É a vontade de ajudar. E sobre... me desculpa que eu emociono quando eu vou falar de Jesus. E é com relação a Ele e uma palavra que Ele nos ensinou que nós podemos aprender tudo isso. É a parábola
dos talentos. Eu acredito que muito de você já tenha ouvido, já tenha lido, já tenha visto alguém comentar, mas está lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse o Senhor: Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo e não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui nós temos as parábolas dos talentos. E para fazermos a interpretação correta dessa palavra, quando na Bíblia fala a palavra talento, nós estamos falando sobre dons, sobre características, tá? Sobre conhecimento específico em alguma área, sabedoria, que algumas pessoas recebem para ajudar o próximo. Quando na Bíblia fala que o que recebeu 5 e 2 talentos negociaram, e aí o que recebeu 5 ganhou mais 5, e o que recebeu 2 ganhou mais 2, a interpretação é a forma figurada de relacionar-se com outras pessoas. Então entenda bem, quando na Bíblia fala que o que recebeu 5 e 2 talentos, fala que ele negociou esses talentos, quer dizer que ele relacionou-se com outras pessoas, no sentido de ensinar a essas outras pessoas sobre o dom que adquiriu, repartir o conhecimento que ele tem, fazer com que essas pessoas também percebam o que ele percebeu, o que a espiritualidade o ensinou. Então por isso que nós no começo desse vídeo dizemos, tudo o que nós corremos atrás para nos sentir evoluídos espiritualmente não adianta nada se não soubermos relacionar-se com o próximo. Aquele homem que recebeu apenas 1 talento e por medo enterrou o talento, e quando o Senhor chegou, devolveu o mesmo que entregou, ele guardou aquele dom para ele mesmo. Na verdade, ele se apegou àquilo, ele se inflou por ter recebido 1 talento do Senhor, e 1 talento era um bom dinheiro na época. E ele preferiu apenas guardar para si. Ele não repartiu, ele não negociou, ele não se relacionou através daqueles talentos. Ou seja,
do dom que ele recebeu. A espiritualidade deu um dom para ele, para que ele pudesse usar em favor de quem? De toda a humanidade, das pessoas que o circulavam. Então ele simplesmente guardou para si. Isso é ego espiritual. A palavra dos talentos na Bíblia é o maior exemplo de ego espiritual que nós podemos ter. A pessoa que ganhou 5 e 2 talentos, aquelas pessoas que receberam dons, eles repartiram esses dons, eles ensinaram, eles negociaram esses dons. Foi o meio que o autor, que Jesus achou para ensinar o povo a respeito de receber dons e ajudar outras pessoas. E aquele que recebeu apenas um talento e guardou para si, ele não repartiu, não negociou, nem, como diz Jesus, entregou a outros banqueiros. Na verdade, ele poderia ter escrito, fazer escrituras, ensinasse outras pessoas. Se ele não tinha, por exemplo, a intenção de se relacionar, mas ele poderia ter deixado escrito, ele poderia passar para outras pessoas através de outras formas. Ele não preferiu, ele preferiu guardar para si. Ele se apegou, ele inflou aquele dom que ele tinha. Ele começou a se achar superior às outras pessoas e não quis repartir. Ele não queria que as outras pessoas também tivessem o que ele recebeu. Então, esse exemplo que Jesus nos ensinou de ego espiritual, nós devemos aplicar às nossas vidas. Tudo que nós temos, tudo que a espiritualidade nos ensina é para repartirmos com outras pessoas. Então, se você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Se você se pergunta, eu sou médium, por exemplo, como eu posso desenvolver isso? Ou eu tenho o dom da palavra? Ajude o próximo. Quando você coloca um pé adiante, quando você dá um passo nesse sentido, a espiritualidade começa a entregar o resto para você. Aí, todos os demais utensílios com relação a esse dom, a espiritualidade vai colocar à sua disposição no sentido de você auxiliar essas outras pessoas. E não há uma maneira maior de aprender sobre tudo quando nós ensinamos o nosso próximo. Quando nós ensinamos alguém, uma outra pessoa, é o modo mais completo de aprendizado que nós temos. Na verdade, aquele que ensina acaba aprendendo mais sobre aquele que está ouvindo, que está recebendo o ensino. Então, o ego espiritual é prejudicial às nossas vidas. Eu não estou criticando ninguém aqui por ter uma religião diferenciada, por comer de forma diferenciada, por meditar, por orar, por rezar, mas que não faça isso em função de aparecer, não faça em função de agradar as outras pessoas, não faça para postar nas redes sociais, não faça para aparecer, não faça para se inflar, não faça para outras pessoas acharem que você é maior. Faça por você e para ajudar o próximo. Da forma que você ajudar o próximo, a espiritualidade vai te ajudar mais ainda. Se a espiritualidade te deu um dom, se a espiritualidade te ensinou algo, é para que você repasse esse conhecimento. É assim que funciona a lei da espiritualidade. É isso que estamos fazendo nesse planeta, que possamos ajudar uns aos outros. Muitas pessoas pensam que fazer caridade é só com relação a dinheiro ou a comida. Não, fazer caridade é com relação àquilo que você tem mais de precioso na sua vida. E isso vale para sabedoria, isso vale para conhecimento, isso vale para amor. Então, o que você tem de mais precioso em sua vida, compartilhe. Isso é ser superior espiritualmente. Não deixe o ego te ferir. Não deixe que ele controle a sua vida, mas tenha o autodomínio, como diz o apóstolo Paulo fala, como o apóstolo Paulo falava. Tenha o autodomínio das emoções em sua vida, ok? Qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Esse texto que hoje eu mostrei para vocês, que nós se debruçamos sobre ele e aprendemos um pouquinho, eu vou deixar ele de forma escrita também na descrição desse vídeo, para que vocês, quando quiserem, possam ler, ou possam guardar, ou possam assimilar e absorver com mais calma, tá? No mais, obrigado pela paciência de ouvir.
Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e tenham bons sonhos. Até o próximo vídeo. Tchau!